Tragédia na zona da Mata Mineira por causa dos temporais. Ao menos 23 pessoas morreram após as fortes chuvas atingirem cidades da região. Só em Juiz de Fora, o temporal provocou 16 mortes e já deixa centenas de pessoas desabrigadas. Na madrugada de hoje, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. E é com a prefeita, a Margarida Salomão, que a gente abre o Poder Expresso de hoje. Prefeita, bem-vinda ao nosso programa. Uma ótima tarde à senhora, apesar das circunstâncias. Olha, a situação é muito crítica, embora neste momento ela esteja mais sob controle. Ontem à noite e pela madrugada, quando nós decretamos a calamidade, a situação era realmente muito angustiante. Nós tínhamos 20 casos de soterramento, que não são deslizamentos de encostas. Os deslizamentos de encostas nós tivemos quase 300, mas deslizamentos com soterramentos, com pessoas sob as ruínas, isso é o que realmente nos deixou mais sensibilizados, mais preocupados, mais angustiados. Então, ao fim, nesse momento, nós contamos 16 pessoas mortas. Temos um número de pessoas desalojadas, que até no início da tarde eram 443, mas eu imagino que a essa altura seja maior, porque nós continuamos com as nossas vistorias e estamos, de fato, retirando de suas casas as pessoas que estão morando em lugares que nós consideramos de grande vulnerabilidade, porque não queremos mais mortes. Então, temos esse número de pessoas desabrigadas, desalojadas e contamos com um número de pessoas ainda não localizadas na faixa de um pouco mais de 40. Não quer dizer que essas pessoas tenham morrido, nada disso. Apenas nós não conseguimos localizá-las e estamos prosseguindo essa investigação com um trabalho muito forte, feito pela nossa Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros mandou hoje pela manhã mais 150 soldados, bombeiros. Estamos também com apoio da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Nacional. Temos tido manifestações de solidariedade, desde o presidente Lula, o presidente Alckmin, que se manifestaram conosco, como também o vice-governador Matheus Simões, que esteve aqui conosco e se dispôs a liberar recursos e baixar um decreto de calamidade estadual que facilita a que nós tenhamos acesso também de uma forma mais ágil e mais flexível aos recursos que possam chegar na ponta para dar mais conforto às pessoas. Agora, prefeita, falando dessa mobilização para além de Juiz de Fora, de entidades, de autoridades, para tentar ajudar a população nesse momento de muita vulnerabilidade, de muita sensibilidade, a senhora mesmo citou a ajuda do governo federal. Eu estou com uma nota, inclusive, do governo federal aqui, que eu vou ler para quem está acompanhando a gente. Mais cedo, o próprio presidente Lula também fez uma postagem nas redes sociais dizendo reconhecer esse estado de calamidade pública em nível federal também, em Juiz de Fora. Inclusive, o decreto com essa publicação vai ser ainda disponibilizado nessa terça-feira, se é que já não foi, eu não tenho essa informação atualizada, mas ainda hoje o decreto será publicado no Diário Oficial da União. E aí, nessa nota, falando sobre isso, o governo do Brasil está dizendo que acompanha com atenção e responsabilidade os impactos das mudanças do clima, que tem provocado eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos em nosso país. Neste momento, estamos atuando de forma integrada nos municípios da Zona da Mata Mineira afetados pelas chuvas, com mobilização imediata da Defesa Civil Nacional, da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, para assegurar atendimento emergencial em saúde, assistência social e proteção às famílias atingidas. Como é grande a mobilização, prefeita, porque para além dessas forças estaduais e municipais, tem essa ajuda agora do governo federal também, da Força Nacional. Quem faz a coordenação desse trabalho? Como esse trabalho é organizado por aí? O trabalho é coordenado por nós, pela Prefeitura de Juiz de Fora, porque nem poderia ser de outra forma. Os outros entes federativos, a União, o Estado, vêm nos apoiando e o apoio dele é absolutamente bem-vindo e até imprescindível.
mas, de fato, somos nós que conhecemos a cidade, somos nós que temos as relações com os moradores, então somos nós quem estamos fazendo a ação com o apoio desses recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais que vêm chegando, e hoje a nossa prioridade é zero, é não termos mais nenhuma perda de vida. Então, por essa razão é que nós estamos atuando lá na ponta para impedir que outros deslizamentos, outros eventos, que voltou a chover, embora de uma forma muito mais mansa do que a de ontem, que ontem foi realmente uma tempestade interminável, mas hoje também já temos chuva, e como ao longo do mês de fevereiro nós colhemos nada menos que 640 milímetros de água. Isso é 4 vezes a média histórica. Então, o solo está encharcado. Qualquer gotinha d'água é um problemão. Então, nós estamos agora com o nosso povo todo na rua, nas áreas mais perigosas, e falando com as pessoas, que elas saiam das suas casas se elas notarem que há qualquer trinca, que elas escutem algum barulho, que elas estejam numa área que a Defesa Civil disse que é de risco 4. Então, nós estamos fazendo um apelo a essas pessoas para elas nos procurarem, elas serão acolhidas, abrigadas nos espaços. Agora, prefeita, a gente tratou mais cedo. Prefeita, está ouvindo a gente? Desculpe, não ouvi. Prefeita, deu uma cortadinha no áudio. A senhora pode repetir a conclusão, por gentileza? Sim. Não. O que eu estou dizendo é isso. As pessoas que tiverem qualquer tipo de dúvida com relação à situação de risco em que elas se encontram, se elas acharem que a casa está meio torta, está trincada, se o lugar foi caracterizado como de risco, se elas ouviram um barulho esquisito, procurem a gente, procurem a Defesa Civil. Nós vamos dar toda assistência, todo o amparo, e nós evitaremos dessa forma, como agora estamos fazendo no bairro Três Moinhos, por exemplo, removendo as pessoas das suas casas, o que não é uma coisa fácil, sabe, Lívia? Porque as pessoas são agarradas no lugar que elas vivem, seja por razões econômicas, seja por razões emocionais, seja por conta da vizinhança. Então, as pessoas não querem sair dos lugares onde elas estão, mas é necessário convencê-las de que isso é indispensável para que a gente defenda o bem mais precioso que é a vida. É completamente compreensível, prefeita. É uma questão muito sensível. A gente entende com toda certeza, com toda facilidade. As raízes das pessoas são fincadas na própria casa, na residência. Tem todo o esforço, muitas vezes, de uma vida, de conseguir reunir aquele dinheiro para construir, para conseguir fazer, ter aquele suporte, aquela raiz mesmo para dar continuidade na vida da pessoa. Então, a gente entende. E mais no começo dessa semana, nós conversávamos com um integrante da Defesa Civil aqui de São Paulo, e ele falava justamente sobre esse ponto que nós estamos discutindo aqui. Alguns sinais que muitas vezes a residência dá de que, poxa, pode ser que essa casa, que essa construção esteja em risco. E ele deixou muito claro, prefeita, que eu acho que é importante a gente frisar aqui nessa entrevista. Por menor que seja o sinal numa situação como essa, que seja um indício, que seja uma rachadura, porque às vezes a pessoa espera aquele muro ceder, espera ver uma movimentação de solo. Por menor que seja o sinal, a orientação é rachadura. Já entre em contato com a Defesa Civil para fazer uma vistoria, para saber se o local é seguro. E esse trabalho tem sido feito por aí, imagino. Exatamente. Eu agradeço a você por dizer de forma tão enfática aquilo que é a nossa mensagem nesse momento. Não espere para ver. Tome providência de se afastar do lugar de risco para que você possa continuar entre nós, com certeza, para a alegria da sua família, para a alegria das suas pessoas queridas. Nós estamos, nesse momento, tratando, inclusive, de apoiar as famílias afetadas com essas mortes, inclusive nos funerais delas e tudo mais. Estamos dando toda a assistência possível, mas é uma coisa muito triste, sabe, Olivia? Primeira vez no meu governo, em 5 anos e 2 meses, que nós temos o registro de perdas fatais. Então, eu não quero ter mais nenhuma. Portanto, eu estou aqui trabalhando duramente o dia inteiro, desde a madrugada, e contando que as pessoas tenham também essa sensibilidade
para a situação de perigo que elas possam estar enfrentando. Agora, prefeita, a gente sabe que as pessoas desalojadas são aquelas que conseguem, embora tenham de deixar suas casas por alguma razão, ou porque já foram comprometidas as residências, ou porque as casas estão em risco, elas têm para onde ir, a casa de um parente, a casa de um amigo. Só que a gente tem informações que há também muitos desabrigados. Para onde essas pessoas que não têm para onde ir estão sendo direcionadas? Nós estamos com, nesse momento, 14 escolas municipais abertas para receber as pessoas que precisarem da nossa assistência. Nós ontem já tínhamos, durante a noite, nós tínhamos já uma escola, depois passamos para 4 escolas, e hoje, a partir das 13 horas, nós abrimos 14 escolas que podem ser buscadas pelas pessoas que considerem que estão numa situação de perigo. A população que está numa condição um pouco mais confortável nesse momento pode ajudar de alguma forma? Que tipo de material, objetos de cuidados com a casa, de limpeza, itens de higiene pessoal, o que é mais importante nesse momento? E quais são os canais para que as pessoas possam ajudar se tiverem condições? Deixa eu falar com você, nós estamos vivendo uma vibração muito positiva na cidade, de uma solidariedade disseminada. Ontem à noite, a hora que essa situação tão grave se manifestou, nós tivemos empresários, empreiteiros ofertando maquinário, retroescavadeiras, tratores, caminhões, para que aquelas pessoas que estavam sob os escombros pudessem ser liberadas. Isso hoje tivemos ao longo de todo o dia. Então, isso é muito bacana. E fora isso, nós estamos tendo empresários de todos os portes contribuindo com comida, contribuindo com material de limpeza para aquelas casas que foram invadidas pelas águas ou pelo barro. Nós estamos recebendo colchonetes, tudo isso através se as pessoas quiserem procurar o número 3690-7331. É a âncora para que as pessoas que queiram contribuir com a Juiz de Fora, contribuir com as pessoas que estão nessa situação de sofrimento, possam encaminhar a sua colaboração. Só peço para repetir mais uma vez o número, prefeita, para a gente encerrar. Como é que é? Eu vou repetir mais uma vez. Isso. 32, que é o nosso prefixo, 3690-7331. Perfeito. Queria agradecer muito a participação da senhora, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, apesar de todo esse trabalho intenso para abrigar essas pessoas, para fazer frente aos prejuízos causados pelas chuvas, nos atendeu e está aqui falando um pouco da conscientização das pessoas que estão em Juiz de Fora, de quem está enfrentando em outras cidades também o problema das chuvas, de que caminhos seguir, do que fazer para se proteger. Prefeita, muito obrigada e bom trabalho por aí. Muito obrigado a você, Lívia, porque é fundamental também que a gente tenha uma boa comunicação de dados reais para tranquilizar as pessoas. Exatamente. Obrigada. Bom trabalho por aí.